Hoje, aquele energúmeno foi fazer uma das 483 cirurgias dele e me lembraram algumas questões. Vieram-me algumas questões à mente que eu queria saber se de repente vocês sabem me ajudar a entender, a responder. Por que um cara que é um médico, que é um oncologista, que cuida de câncer, acompanha o Bolsonaro tão de perto? Aliás, veja que coisa curiosa, né? Como as coisas são. Eu lembrei o seguinte, que quando o Bolsonaro estava na presidência, ele fretou um avião pago com dinheiro público para o cara vir lá do meio do inferno das Bahamas para atender o bonitão, ao preço de módicos quase R$1 milhão. Aí, agora, outro dia ali, como ele não está mais na presidência, e como não era ele mais que... ele não podia pagar, nós, aliás, não podíamos pagar para ele, porque ele não tem mais o cartão corporativo, aí o médico não foi. Ele acompanhou pela internet, por vídeo. Você veja como são as coisas, né? Ele estava nas Bahamas e ele veio com dinheiro público. Dessa vez ele estava em São Paulo, o médico, e o cara não foi até o Biruliro para acompanhá-lo, já que era tão sério o negócio. Quando o médico, outro dia, deu aquela coletiva, depois do novo entupimento do Bolsonaro, ele disse o seguinte, uma pessoa perguntou sobre se a facada tinha a ver e tal, aí o médico disse o que é razoável que diga. Bastante gente que falou assim, o médico é bolsonarista. Veja, não sei se é bolsonarista, mas o que ele falou tem lógica. A lógica técnica. E eu não estou nem defendendo e nem desdefendendo o cara, porque o que ele falou ele tem muita coerência técnica. Aí o cara pergunta assim, o jornalista, será que tem alguma coisa a ver com a facada? Aí ele diz o seguinte, sim, sempre vai ter a ver com a facada e com as múltiplas cirurgias que o Jair fez. Você entendeu? Múltiplas cirurgias? O que são as múltiplas cirurgias? Quem lembra daquela vez que o Jair estava lá num culto evangélico? Curioso que quando ele estava em campanha, ele ia bastante na igreja, né? Hoje ele não vai mais. E aí o pastor pede para ungir a barriguinha maravilhosa do Jair, e aí a Michelle estende a mão em direção àquela barriga. Todas as pessoas que têm úlceras, vou precisar do Leandro aqui perto, todas as pessoas que têm úlceras, gastrites, enjoo no estômago, dores no estômago, dores no estômago, bolo no estômago, enfim, problemas de estômago, que está com a mão levantada, fique em pé, para ser identificado. Fique em pé, para ver quantas pessoas vão ser curadas essa noite. Coloque a mão no estômago deles e ore. Coloque a mão... Bem no lugar onde ele levou a facada. O que eu sempre digo, quem me conhece sabe, não gosto dessa frase, mas quem me conhece sabe, no creo en las brujas, pero que las sai. Eu não creio em teorias da conspiração, mas que conspiração existe? Existe. Estranho, né? O Bolsonaro ter dito que tinha um problema ali naquela região. Quase todo mundo ficou ali em polvorosa se o Jair ia fugir, se ia pegar um aviãozinho e escapar. Eu acho que ele vai dar um jeito de fugir. Não digo que seja agora, mas antes de que lhe seja aplicada a pena, ele vai fugir, não tem a menor dúvida disso. Pelo que consta, o próprio STF achou que toda essa lenga-lenga que ele fez esses dias era fingimento. Ou no mínimo era um exagero. Você sabe qual é o problema? Quando eu era criança, minha mãe falava assim, filho, não minta. Porque se você é uma criança que mente, o dia que você falar a verdade, ninguém acredita. Agora, o meu pensamento sobre todo esse auê que ele tem feito é o seguinte, ele está preparando um pedido de prisão domiciliar humanitária. Vocês devem ter visto esses dias aí que um dos irmãos Brazão, que parece que tem câncer, ganhou a prisão domiciliar humanitária do Xandão, porque diz que o estado dele é gravíssimo. Eu achei interessante esses dias aí, né, depois que deu aquela treta ali com o Jairzinho, você viu como ele tava na ambulância? O cara tava andando, ele sai da ambulância andando numa boa, olha ali e tal, tá. Aí no hospital ele já tratou de caminhar com aquele bando de alucinado, que aliás está fazendo vigília na frente do hospital, gente burra. E aí ele, claro, xingou o Lula. Engraçado, ele foi no SAMU, na ambulância que o Lula criou. Puxa vida. Pago com o dinheiro dos impostos das pessoas, porque o avião da Polícia Militar, o helicóptero da Polícia Militar que ele foi, é pago pelo contribuinte, que a governadora do PT gentilmente cedeu. Mas para falar
adequadamente sobre o Jair, nada melhor do que uma pessoa que estava ao lado dele e que, óbvio, foi deixado para trás. Era o ex-deputado Julian Lemos. Aliás, eu acho que esse Julian Lemos, porque não é de agora que ele está falando verdades sobre o Jair, mas eu desconfio que o Julian Lemos só consegue andar com as próprias pernas, só consegue respirar dentro do corpo, ou seja, só está encarnado porque ele não entregou nenhum segredo do Jair, ou não ameaçou entregar nenhum segredo, que nem aquele coitado do Bebiano. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro, ele é covarde. O exemplo maior disso aí tá aí, ó. O Lula sabia que ia ser preso, ficou preso. Ficou preso lá, teve até a compaixão do carcereiro da Polícia Federal, que depois ficou doido pro Lula. Mas Lula ficou lá, tomou a cana dele, tá? A prisão dele. Família morreu. Não, neto irmão, morreu. Se a gente for entrar aqui, o neto dele, o neto dizem que é o segundo filho, você pode até amar mais um neto do que um filho, ele não teve esse direito, e Bolsonaro saiu, é o primeiro presidente, olha, Lula passou a governar antes de entrar, e Bolsonaro deixou de governar antes de sair. Então isso é uma vergonha, Bolsonaro é covarde. Não é um ataque pessoal, Bolsonaro é covarde, e eu sabia que Bolsonaro era covarde. Você pode ser uma pessoa do bem, mas você se encontra hoje intoxicado por uma ideologia nefasta bolsonarista. Porque não existe honra em ser bolsonarista hoje mais. Olhe os frutos dessa insanidade, dessa histeria política. Se você não tiver um mínimo de amor próprio, de autocrítica, você vai ficando cada vez mais contaminado. Veja que coisa amaldiçoada essa histeria social que Bolsonaro causou. Sim. Né? Levou pessoas pela inércia e pela irresponsabilidade administrativa a morrerem na pandemia, e depois trouxe problemas gravíssimos no meio social, familiar, religioso, porque algumas igrejas não serão a mesma nunca mais, por causa do tipo de ação danosa que Bolsonaro fez e que jamais poderia ter feito, e nem apareceu mais na igreja depois. Bolsonaro não é cristão. Bolsonaro diz que acredita em Deus. Um cristão, ele tem características de cristão. Não acreditar em Deus, até o diabo acredita. Satanás acredita. Né? E Bolsonaro tem algumas características que um cristão deveria... Que todo cristão tem, ele não tem, digamos assim. Ele é um cara sem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do... Mas ele chora, se emociona. Amigo, um psicopata mata um e vai pro enterro da pessoa. Tem vários exemplos desse aí. Ele mata e vai pro enterro. Pô. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias, e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. É claro que nós sabemos que para aquelas pessoas que estão ali fazendo vigília do lado de fora do hospital por causa de um desqualificado como o Jair, se ele aparecer, olha, batendo com um pedaço de pau numa criança, um horário nobre da televisão, essas pessoas vão dar um jeito de defender, dizer que a criança teve culpa. Eu confesso que nesses dias eu tenho tido muita inveja dos canadenses, dos chineses, que quando aparece um inimigo em comum, um inimigo externo, se unem contra esse inimigo externo e dizem, não, nós podemos até ter diferenças, mas o inimigo aqui é você, quem quer nos fazer mal é você. No Brasil, tipo, metade da população se une contra o próprio povo e contra o próprio país para apoiar um demente como o cara lá de cima, o Donald Trump.